bem, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos à live do MBA Marketing presencial, coordenada aí pelos professores Disseu, Janaína e Paulo Miranda. Nós tivemos aí um pequeno contratempo com os links, eu enviei lá no grupo, e estamos reenviando também para os outros participantes, então provavelmente vai haver a entrada de novos participantes aí durante a palestra. Eu já peço desculpas antecipadamente ao nosso palestrante, professor e executivo do mercado, aí, Ricardo Rossetto, por esse contratempo, mas nós já estamos fazendo aquele acerto brasileiro de última hora e vai dar tudo certo. Né? Ricardo, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, e espero aí que seja uma palestra, uma live, como os mais jovens chamam agora, né? Uma palestra digital, de muito proveito para todos aqueles que estão aqui participando, tá bom? Então, agradeço em nome da Universidade de São Paulo, da FER Ribeirão Preto, e a partir de agora, o vídeo, o áudio são seus. Muito obrigado, Ricardo. Legal, obrigado, professor. Está me ouvindo bem? Joia, legal. Bacana aí o pessoal, né? Tem bastante gente para entrar, não tem problema, né? Então, hoje é um bate-papo, a gente vai falar um pouco aí sobre erros comuns aí no processo de pensar a comunicação, no processo de estruturar a comunicação, e eu acho que é bem importante, assim, porque a partir dos erros a gente começa a perceber oportunidades que faltam aí nas empresas, coisas que a gente pode não apenas melhorar, mas coisas que a gente pode incluir em planejamento, incluir nas nossas ações, tá? Então, eu sugiro que seja com esse olhar que vocês acompanhem a palestra. Fiquem à vontade, né? Se vocês quiserem me interromper, perguntar alguma coisa aqui, fica à vontade. Tá? Vocês estão vendo minha tela aí já, né? Então, pode mandar alguma pergunta no chat. Eu não consigo ver o chat aqui enquanto eu estou projetando, mas aí o Luiz ou o professor Paulo, eles me interrompem aqui e a gente pode, vocês podem me interromper, podemos conversar, tá bom? Meu nome é Ricardo, tá? Eu vou me apresentar em seguida aí. Aqui embaixo aí na tela tem o meu site, ricardorossetto.com. Ali vocês vão encontrar alguns conteúdos, outras palestras, e-book, tá? Meu e-mail está aí na tela também, ricardo@maismercado.net. Acho que não está projetando aí para vocês, né? Não está em modo apresentação. Aqui para mim ele entrou. Deixa eu colocar de volta. Aqui ele está projetando, Luiz. Faz assim, ó. Clica ali em compartilhar tela e altera para apresentação em vez do PowerPoint normal. Nem precisa cancelar não, só alterar. Não. Aí. Beleza. Bom, o meu e-mail está aí, qualquer dúvida que vocês tenham, sendo aluno ou não sendo aluno, fica à vontade, pode mandar aí, ricardo@maismercado, tá? Pode mandar dúvida, comentário. Quiser mandar Pix também, pode mandar, tá bom? Não tem problema não, tô brincando, tá? Não precisa mandar Pix não, até porque essa é uma palestra gratuita, é uma palestra que está sendo oferecida pelo curso de MBA de Marketing da Fundaça, então eu agradeço aí o convite da coordenação, do professor Paulo, do professor Dirceu. E quem não é aluno ainda do MBA, eu recomendo fortemente, que é um curso, um dos mais tradicionais da Fundaça, extremamente bem estruturado, que dá uma visão ampla de marketing, ao mesmo tempo estratégica, para quem quer evoluir no marketing, tanto para quem quer aprender, né, e começar. Então, agradeço aí o convite, tá? E recomendo para vocês conhecerem, tá? E de onde que saiu esse tema, né? De onde saíram os erros, os 10 principais erros que eu vejo aí? Ele saiu basicamente da minha cabeça, né? E da minha experiência, que eu vou contar um pouquinho para vocês rapidamente, mas eu trabalho integrando marketing, comunicação e vendas. Então, em alguns momentos eu estou conversando com o vendedor, em alguns momentos eu estou conversando com o empresário, né? E aí ou um gestor que vem e fala, eu preciso de um site. E muitas vezes eu percebo e nas análises
e nos diagnósticos isso é comprovado, que muitas vezes a empresa não precisa de um site, eu preciso de um folder. Muitas vezes não precisa de um folder, muitas vezes tem um problema de marca, tem um problema de produto, tem um problema de vendedor, tá? E nessa jornada de experiência, eu fui lidando com empresas grandes, empresas pequenas e empresas médias. Então, às vezes eu falo com um dono, às vezes eu falo com um gestor mais profissional, às vezes menos profissional, e essa vivência foi me mostrando essas diversas deficiências, porque às vezes um executivo, um empresário, ele pede algum trabalho, algum projeto em uma determinada área e você começa a perceber outros problemas. Então, você começa a perceber que não é um problema da comunicação, é um problema de posicionamento de marca, é um problema de produto, tá? É um problema, às vezes, da estrutura de força de vendas e muitas vezes você vai se deparando em projetos ou de comunicação ou de vendas ou de marketing com esses diversos problemas, tá? Então, é daí que vem, é daí que saiu, né? Então, muitas das coisas que eu vou conversar com vocês está na teoria, algumas coisas não estão na teoria, porque são percepções, são coisas que a gente vai vendo na prática. Agora, tudo que eu vou falar é extremamente prático, extremamente aplicável. Como eu falei, ele pode virar dicas para você incluir no seu plano, ações que de repente você não está fazendo e você pode vir a fazer, e ajustes que você pode vir a fazer aí na sua comunicação, tá bom? Então, meu nome é Ricardo, sou formado em marketing e comunicação, tenho mestrado em administração com projeto em gestão estratégica de marca corporativa. Eu tenho mais de 27 anos de experiência, tanto no mercado de São Paulo, em grandes agências, quanto no mercado do interior, trabalhando, como eu falei, em pequenas empresas, grandes empresas, médias empresas, né? Trabalhei com empresas como Magazine Luiza, AstraZeneca, trabalhei com hospital, né? Hospital das Clínicas, trabalhei com produto, serviço. Então, é em cima desse caldo de vivência que eu vou apontar para vocês esses 10 pontos que eu sugiro essa reflexão, tá? Então, muitos projetos de comunicação, muitos planos de comunicação, ele não segmenta seus clientes ou próximos. Então, eu vou apontar para vocês, você vai começar a perceber, esse é o primeiro ponto, já mostra isso, que eu não vou falar tão diretamente da comunicação. Fala de tal jeito, escreve de outro jeito. Eu vou falar de alguns pontos um pouco mais estratégicos e que muitas vezes estão por trás da comunicação, antecedem as definições de comunicação, mas prejudicam. E a pessoa de comunicação precisa estar atenta com isso, né? Então, como eu falei, mas grande empresa, ela é mais estruturada, ela tem um departamento de marketing melhor, e esse departamento de marketing melhor, ele vai trazer essa segmentação. Não vai, ou melhor, né? Nem sempre vai. Então, a pessoa de comunicação tem que ficar atenta, tá? Então, muitas vezes a gente não segmenta, trata todo mundo como cliente. Vamos fazer uma ação para o meu trade. Quem? O trade. Né? Vamos fazer uma ação para empresas. Quais? Empresas. Né? Muitas vezes você nem identifica a pessoa que está dentro da empresa que você vai falar. Você vai falar com o RH, você vai falar com o funcionário que vai levar a mensagem para o RH. Né? Então, muitas vezes a gente não faz uma segmentação, não faz um detalhamento desse público, e isso encadeia vários outros problemas que vocês vão ver, tá? Então, se preocupe com definições que antecedem a comunicação, porque muitas vezes a comunicação, mesmo que ela venha pronta para você, né? Então, a gente lida com muitos gestores de vendas também que eles recebem a comunicação pronta, ou você tem uma agência e a agência te manda a comunicação pronta. Então, entenda qual é o segmento, dá para segmentar melhor, ou seja, dá para afunilar melhor com quem a gente está falando, e ao afunilar, segmentar, detalhar um pouco mais, eu vou conseguir entender melhor com quem eu estou falando e, consequentemente, eu vou falar melhor a sua língua. Eu vou conseguir falar a sua língua, porque eu estou falando com um pedaço, né, do meu universo, eu não estou falando com todo mundo de forma genérica, tá? Não se preocupe com isso é bem importante, bem comum, tá? E aí vem o segundo ponto que está completamente ligado, né? Eu
diria que, pela minha experiência, e até considerando grandes empresas, tá? O exemplo passado, eu vivi com grandes empresas, tá? E esse exemplo aqui, esse item, né? Essa falha de mercado, eu também vivo com empresas de todos os portes. 100% das empresas que eu pergunto, se você conhece o seu consumidor, quem é o consumidor, claro, todas elas vão falar, conheço o consumidor, né? Se eu afirmar esse ponto aqui para qualquer executivo, ele vai falar que eu estou louco, né? Para qualquer cliente que eu passei, ele vai falar que eu estou errado. Ah, eu conheço o meu cliente, mas de fato ele não conhece, de fato ele não segmenta o cliente. Olha, eu tenho 40% da minha base que me sustenta, ela tem esse perfil, ela tem essa dor, essa ambição, ela usa o produto desse jeito. Agora eu tenho 20% que é muito difícil dele usar o produto, ele compra, ele engasga, vamos fazer uma ação para esses 20%, ele comprou de tal situação, ele usa de tal forma, tá? Então não há um conhecimento aprofundado, até porque aprofundado até um pouco mais, descendo mais o nível, né? De aprofundamento até a mais do que eu acabei de exemplificar, tá? Isso não é muito fácil mesmo a gente conhecer. Primeiro porque é meio óbvio. O consumidor, eu estou vendo ali meu consumidor, né? Eu sei mais ou menos quem é. Né? A pessoa que tem uma universidade. Estou vendo meu aluno aqui, eu sei mais ou menos quem ele é, eu sei mais ou menos a classe social. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que é óbvio que você percebe o seu consumidor facilmente, isso trava de você se aprofundar nesse entendimento de consumidor. E também não é tão fácil, porque muitas vezes para você se aprofundar nesse entendimento, você tem que, primeiro, fugir desse óbvio, né? Muitas vezes contratar pesquisa, analisar as postagens que eles participam, buscar essas informações aonde eles estão navegando, onde o seu consumidor está navegando. Então, muitas vezes tabular, né? Muitas empresas têm ERP, muitas empresas têm CRM, mas nem sempre estão preparados para extrair os dados de clientes e nem sempre eles têm dados de cliente, né? Então, realmente não é muito fácil você conhecer o consumidor. E, ao mesmo tempo, é meio óbvio, tá? Mas eu garanto que, pela minha visão, 95% das empresas poderiam se aprofundar mais nesse entendimento, poderiam buscar mais informações, tanto dentro de casa, tabulando, espremendo CRM, definindo estratégias de comunicação e marketing para trazer mais informações desses clientes, tá? Mas tem muito o que conhecer, né? Então a gente trata de uma forma geral, né? A gente não conhece de fato, né? Eu vendo para dona de casa. E a dona de casa pode ter esse perfil, a dona de casa pode ter esse perfil, ou ela pode ter esse perfil. São completamente diferentes, são donas de casas diferentes, e eu tenho que entendê-las e me adequar para poder fazer uma comunicação coerente, tá? Então, faça essa meia-culpa, comece a tabular seus dados, comece a separar os seus clientes. Quais são os seus melhores clientes de fato? Segmentação, primeiro item, né? E o que ele faz? Né? E aí, né, a gente levaria lá um curso para trabalhar a persona, mas só o seu despertar já é preciso, tá? E eu me deparo com essa frase em vários níveis, né? Eu preciso de um folder, eu preciso de post para rede social, eu tenho que entrar nas redes sociais, no Instagram, Facebook, tá todo mundo lá, eu quero entrar. Não necessariamente, né? Então a empresa ela precisa fazer uma análise um pouco mais profunda para saber se efetivamente é isso que ela precisa. Muitas vezes e é muito corriqueiro esse pedido. Eu preciso de um outdoor, né? O outdoor está meio fora de moda, mas uma grande empresa calçadista, ela insistia que ela precisava de outdoor. E a gente fez alguns diagnósticos e mostrou que o que ela precisava era reforçar a estratégia de marca e posicionamento dela. Um outdoor poderia até gerar vendas, né? Mas era um tiro muito pequeno, tá? Então, cuidado com essas demandas muito pontuais. Eu preciso de uma propaganda para vender. Às vezes o seu problema é no produto, você precisa detalhar mais seu produto, tá? Cuidado, que isso é o que a gente sempre recebe. Então, discuta a estratégia. Muitas vezes a comunicação, o pessoal de comunicação não discute a estratégia antes do objetivo, fica discutindo a forma da comunicação. Então, como eu falei,
eu não vou discutir em nenhum dos 10 itens forma de comunicação, tá? Então, discuta o objetivo da empresa. O objetivo da empresa, o objetivo de marca, ele está sendo retratado na comunicação? A comunicação vai atingir esse objetivo? Se pergunte isso, tá? Analise o contexto e a competitividade. Se você segmentou, você vai conseguir entender esse contexto e essa competitividade melhor, porque você é mais competitivo em um certo grupo de clientes e de prospects e menos em outro. Se você conseguir segmentar, você vai saber o que você tem de mais forte e o que você tem de mais fraco. Competitividade, é o jogo de mercado. Tá? Realmente a comunicação é necessária, às vezes não é necessária. Tá? A mídia está correta, né? Às vezes a gente engole a mídia. Ah, olha, aprova esse folheto, aprova esse post, aprova esse e-mail marketing. Mas será que é e-mail marketing mesmo? Será que ele está dizendo que tem que ser, será que está dizendo que tem que ser dito, né? A mensagem reflete as dores, a imagem reflete as dores, tá? Então, tudo isso, eu costumo dizer que em marketing e comunicação, tudo vai te ajudar ou te atrapalhar. Basta você saber de que lado você quer estar, tá? Tem apelo, né? Tem um call to action, um CTA, uma chamada para ação. Existe essa chamada para ação? Eu já fiz comunicação sem uma chamada para ação, né? Às vezes você comete falhas. Então, fica atento com isso. Ela é efetivamente atrativa? Se você souber o segmento que você está atuando, se você fez uma análise de competitividade, você vai saber. Você não é simplesmente você vai engolir o que a agência te mandou, né? Ou o que o dono quis. Muitas vezes o dono cria, né? Tem muito dono de empresa, tem muito gerente de empresa aí que gosta de criar, né? Cria slogan, cria comunicação, né? E aí você precisa saber se isso está atrativo, você precisa ter certeza, tá? E aí, isso a gente fecha, tá? Uma comunicação, uma boa comunicação não salva um produto ruim. Isso aqui não é um erro, né? Não dá para a gente classificar isso como um erro, mas eu quis trazer porque eu acho que isso é bastante importante, porque muitas vezes a gente está conversando com o gestor, e o gestor vai para a comunicação. E tá vendo que eu estou falando de várias coisas que antecedem efetivamente a comunicação e que vão te dar mais preparo para levar essa comunicação para adiante. Então, muitas vezes, a pessoa de comunicação ela está num papel, muitas vezes, operacional, e ela não consegue ou mudar ou tratar um produto ruim. Mas é obrigação dela conseguir posicionar e mudar, pelo menos internamente, ou retrabalhar esse produto. Às vezes ele é ruim, muitas vezes não por um erro de funcionalidade, um erro de característica, muitas vezes ele é ruim em questões de forma, em questões de posicionamento, em questões de discurso. Então, muitas vezes é preciso, às vezes de marca, tá? Estou fazendo um projeto com um cliente que ele é muito bom, ele tem uma reputação muito boa, é um prestador de serviço, mas a marca dele é muito ruim, o nome dele é muito ruim. Para o contexto dele, isso até que está tudo bem. Para a expansão já não está boa, né? Então, quer dizer, para o objetivo estratégico de empresa, a gente vai ter que mexer, tá? Então, não adianta perfumar uma coisa mais ou menos, que ela não vai ficar cheirosa, tá? Ô, Ricardo, posso... Oi, fica à vontade. Tá. Só voltando ao item 3, né, o erro 3 da estratégia, né? Como é que você vê, muitas vezes, a área de marketing, ela tem uma estratégia, né, que é uma estratégia muito da própria área, né? Ela está querendo fazer com que o produto tenha uma imagem diferenciada, que ela trabalhe a comunicação no ponto de venda de uma forma em que valorize mais a marca dela. Só que essa é uma estratégia muito do marketing, a organização como um todo não tem essa estratégia, né? Atrasa pagamento de fornecedor, atrasa com o cliente, então não recebe insumo, ponto de venda reclamando, quando o cliente liga lá, ele é maltratado pelo serviço de atendimento ao consumidor, vai produto com defeito, volta do cliente para o ponto de venda não quer trocar, a fábrica também faz uma enrolação para trocar, ou seja, essa falta de sintonia, né, essa simetria e de estratégias, como é que a gente pode deixar de ser uma estratégia do marketing e expandir isso para ser uma estratégia corporativa, né? Porque daí a comunicação vai estar mais alinhada com aquilo que é realmente a entrega de valor da empresa, né? Isso que você está relatando, professor, ele é um problema grave mesmo, porque o marketing não é simplesmente fazer ação, o marketing é efetivamente
todos os pontos de contato, agregar um valor, superar e atender, né, atender e superar as expectativas dos diversos públicos. Então, numa empresa como essa, você estava falando, eu já estava me coçando aqui, porque eu, numa empresa como essa, eu fico louco, porque eu entendo que marketing é o cara de RH, eu entendo que marketing é o cara de finanças, tá? Então, uma vez a gente fez uma pesquisa para o Magazine Luiza, e as pessoas eram apaixonadas pelo Magazine Luiza. Minha mãe era apaixonada, minha avó era apaixonada, então vinha até por família isso. Mas na pesquisa, você vê como que pesquisa é importante, a gente começar a ouvir o consumidor, né? E um consumidor apaixonado virou e falou assim, olha, mas teve um problema, né? A gente é pobre, nem sempre o dinheiro dá, e teve um mês que a gente atrasou, teve um segundo mês que também que eu tive que comprar a lancheira do meu filho, também atrasou. Aí no terceiro mês, Magazine Luiza, que era uma empresa terceirizada, veja bem, né? Como a sua estrutura vai ditar coisas, né? Era uma estrutura terceirizada e eles ganhavam por recuperação de inadimplente. Então, a forma que eu remunero, a forma que eu contrato, vai ditar as minhas posturas, né? Internamente. Né? E aí elas agiam de uma forma um pouco agressiva, completamente contra a postura que o Magazine queria ter, né? E nesse momento estava a própria Luiz Helena, né, que na época era presidente, né, superintendente, e ela falou, olha, não é isso que a gente quer para a nossa marca, não é esse tipo de cuidado que a gente quer, e vai ter que trocar a empresa, vai ter que trocar script, vai ter que trocar remuneração. Então, muitas vezes as empresas elas não entendem o que é marketing de fato e o que é comunicação de fato, e deixa isso para pintar papel. Pinta papel, pinta post, e não resolve, né? Existe até uma expressão de um livro, que já tem algum tempo, que é a hora da verdade. Então, não adianta você pintar um post maravilhosamente bem, pinta um site maravilhosamente bem, né? Sai pintando coisa aí, né? Com um design lindo, e na hora da verdade, na hora que você vai me entregar, na hora que você vai ou mesmo se desculpar, ou mesmo se retratar, né, e compor o serviço, porque muitas vezes a gente não entende que o conjunto da ópera é o serviço, né? Então não é porque você comprou que acabou. A nota fiscal pode te prejudicar, o pós-venda pode te prejudicar. Então, eu estou até falando isso mais para frente de uma certa forma, mas foi bem interessante essa interferência. O que a gente faz, né? Porque isso é uma questão cultural e isso, na minha opinião, ele contradiz completamente com o marketing. O que o marketing pode começar a tentar fazer é mostrar as perdas que isso causa, talvez perdas financeiras, perdas de percepção de cliente. E uma coisa está a favor, contra e a favor, vamos dizer assim, a gente vive momentos de alta competição. E quanto mais competição tem no seu mercado, melhor você tem que ser em marketing e vendas. Tá? E isso não significa melhor em pintar papel, significa que você tem um conjunto de entregas melhor, né, para o seu consumidor. Tá? Então, talvez o que caiba, né, como eu falei, isso é uma questão cultural do empresário, então acho que talvez duas dicas aí. Uma primeira dica seja o exemplo que eu dei do Magazine Luiza, ele foge porque a Luiz Helena já tem essa cultura de mercado, né, de orientação para cliente, né? Então, a primeira dica que eu dou é tentar mostrar esses prejuízos, e a segunda dica é catequizar, começar a mostrar para a empresa que é o conjunto que ela entrega, né? Que não é simplesmente o produto em si. Você tem que pensar o produto de uma forma mais ampla e o problema do seu cliente de uma forma mais ampla. Trabalhei para uma empresa, ela falou assim, o meu diferencial é emitir nota fiscal. Eu falei, que absurdo, mas no mercado dela era, né? Então, né, pode ser um diferencial de uma certa forma, dependendo de onde você está, mas ela entendia que uma atividade financeira, burocrática, poderia agregar valor, né? Então é mais ou menos isso. Toda a sua atividade, o seu vendedor, a gente costuma falar que a forma que você coloca o lixo para fora da sua empresa vai contar um pouco da sua empresa. Então, vamos colocar esse lixo de uma forma legal, planejada, bem feitinha, bem amarradinha, né? E isso faz parte da cultura da empresa. Tá? Então, acho que é um pouco disso, mostrar as perdas e tentar catequizar um pouco essa cultura de orientação para mercado.
Tá. Tem uma pergunta aqui no chat, na verdade, um comentário, né? A Priscila Amaral, ela está dizendo assim, que sofre muito com isso na empresa onde trabalha. Pontos de venda dão uma experiência de compra para o meu cliente, enquanto a gente tenta internamente proporcionar outra experiência. Além da briga com o time comercial, que tem muito foco na venda, e provavelmente no curto prazo, né? Na comissão, e na marca. É bem complexo. Quem que falou? Priscila Amaral. Legal, Priscila. É isso mesmo, Priscila. Esse é o contexto, tá, que eu estou citando aí para você mapear e entender que nem todos os clientes são iguais e que você vai poder se comunicar melhor com um através de alguma determinada mídia. Então, começa a se preocupar com isso. Nem todo trade é igual, né? Nem todo vendedor é igual. Então, começa a segmentar. De repente, você tem um grupo de trade que é mais do seu lado, que é mais receptivo a algum trabalho de marca, ou um trabalho de promoção que esteja mais estruturado. E, com isso, você começa a ter pequenos cases dentro da sua empresa de sucesso, né? Então, a não ser alguns mercados que são muito deturpados, né? Muito ligados aí a bola, e, bom, mas isso é uma exceção. Então, normalmente você consegue agregar, sim, consegue tentar fugir um pouquinho dessa mesmice aí, né? Então, acho que isso dá para tentar garimpar, sim. Mas excelente aí a contribuição. Bom, vamos lá? Mais alguma pergunta? Fica à vontade, pessoal. Vamos batendo bola mesmo, tá? Bom, eu vejo isso de uma forma muito comum, corriqueira aí nos meus trabalhos aí, tá? Então, é muito comum que a comunicação, ela produz mensagens e copies, né? Copy é um texto mais envolvente, um texto mais de convencimento, tá? Então, mensagens e copies com baixa percepção pela persona quanto a valor, relevância, significado e pertinência, tá? Então, nossa, eu coloquei um monte de coisa aí, né? Eu coloquei porque a intenção é que isso te ajude, tá? Então, toda comunicação que você fizer, se coloque na postura do consumidor. Eu não conheço o consumidor, conheço de forma genérica. Putz, complicou. Você não vai conseguir julgar bem a sua comunicação. Então, toda comunicação, tente se postando como persona, como consumidor, entendendo por que você compra, por que você não compra, o que te move, o que você quer, o que você não quer, o que te influencia. Com tudo isso na sua cabeça, né, como o seu consumidor pensa, olhe a comunicação e pergunte, tenta responder, tem valor? Né? Tá me passando valor para mim? Tem relevância? Né? É relevante, é importante para mim? Tá? Traz significados. Né? Quais são os significados? Ele consegue me trazer referências de significado? Ele significa o que para mim? Algo importante, né? Percebo valor e pertinência. É para mim, eu consigo perceber que essa é a comunicação para mim. Então, se a sua comunicação responder esses 4 pontos, muito provavelmente a sua comunicação está boa, tá? Muito provavelmente a sua mensagem, lembrando que não é só a mensagem que trabalha na comunicação, você pode ter um problema de mídia, mas muito provavelmente, se você estrutura dessa forma, a sua comunicação está boa. E eu não vejo muito isso com tanta familiaridade, por quê? Primeiro porque aumentou a preocupação em definir persona, tá? Nesses meus quase 30 anos de mercado. Esse termo é até novo, mas se fala mais em persona, mas continua ainda se definindo persona sem se aprofundar corretamente, né? É um jogo de palavras, muitas vezes, né, que nem sempre mostram quem é efetivamente seu consumidor, tá? Então, é muito importante você pensar no consumidor. E aqui, nesse 6º ponto, eu estou trazendo um outro problema que é muito comum. A gente tem 3 esferas do produto e, normalmente, as agências, o marketing, muitas vezes eles trabalham na primeira esfera. Né? E você vai ver que você vai estar percebendo que as coisas vão se somando. Então, lembra o item anterior aqui? Eu tenho uma comunicação que não é tão envolvente, né? Por quê? Primeiro, porque eu não conheço tão bem o consumidor. Segundo, por quê? Porque eu foco na primeira esfera. O que é a primeira esfera?
divulgar características e funcionalidades do meu produto. Ah, não é para falar do produto. Não, é para falar do produto sim. É claro que vai depender do estágio de maturidade do seu mercado, do nível de entendimento que o seu consumidor tem do seu produto. Então, vamos pegar o trade lá da nossa aluna, tá? Provavelmente uma parte daquele trade talvez não performa bem porque ele não conhece tão bem você. Uma parte não vai performar bem mesmo, não tem perfil, não tem dinheiro, mas talvez uma parte não te conheça tão bem, tá? E normalmente a gente vai se divulgar em cima de características e funcionalidades. Por quê? Porque eu não conheço tão bem o meu público, porque eu tenho que falar do produto, então naturalmente eu vou ficar falando coisas do, o meu produto é bonito, meu produto é melhor, e nem sempre é só isso que você tem que falar, tá? Os produtos, né, as características e funcionalidades dos produtos, eles têm que trazer benefício. A gente compra mais o benefício do que provavelmente a característica, a não ser que seja um mercado, né? Tem uma aluna nossa que estava contando numa aula aí no sábado passado, de um mercado muito novo. Então, as características são muito fortes, são diferenciadoras, mas normalmente não mais. Por quê? Vivemos num mercado de alta competição. Então, só enfocar característica e funcionalidade não resolve, não move o consumidor, não sacode o consumidor. Então, características e funcionalidades, elas vão trazer benefícios para esse consumidor. Trabalhe no nível do benefício, né? Na segunda esfera. Benefícios vão despertar emoções. Coca-Cola. Ninguém precisa explicar o que é Coca-Cola mais. Então, não é um mercado novo, não é um produto que eu tenho que catequizar, que eu tenho que explicar, né? Não tem diferencial, tá? Então, eu já estou trabalhando na emoção, eu não preciso trabalhar mais no benefício, refrescância, tá? Cada mercado, dependendo do nível que você está no mercado, mas é importante que você consiga perceber, você só vai fazer uma comunicação no nível de emoção se você conhecer o seu consumidor. Você só vai conhecer o seu consumidor se você fizer alguma segmentação. Lembra lá dos itens anteriores. Então, a gente vai somando esse entendimento e aí você vai ter uma comunicação forte. Não adianta ter uma comunicação forte contratando agência. Contratei uma agência, ela vai fazer uma comunicação forte. Não, a não ser que ela faça todo esse trabalho que eu estou dizendo, de pesquisa, de análise, de entendimento de mercado. Então, muitas vezes isso está na sua mão, o gestor. Tá? Então, é importante que você faça isso. Ô, Ricardo, deixa eu só te fazer uma outra pergunta no item 6 ainda. Quando você está mais no mercado de serviço, né, em que você trabalha mais no B2C, você ainda tem uma relação com o consumidor, aí de atendimento, acaba sendo uma pesquisa. Então, você consegue fazer esse fluxo, né, até chegar a entender um pouco mais de benefícios, emoções, né? A minha pergunta é, quando você está na indústria, eu sou marketing do B2B, né? Eu vendo para os pontos de venda. Há uma certa tendência do marketing na indústria a olhar o seu cliente como canal, principalmente indústrias médias, né? As grandes trabalham vários públicos, mas as empresas médias, elas olham muito o seu canal, então ela entende que o cliente é o canal. Uhum. E ela fica muito focada nesse primeiro step aí do produto que você falou, né? Porque ela vai discutir tecnicamente com o canal, ela conhece muito pouco do cliente do canal. Como é que o marketing dessa empresa B2B, chegar até esse nível de falar de benefícios, falar de emoções, numa situação como essa? Legal. Isso tem tudo a ver com o próximo tópico também, tá? E isso aqui, na minha experiência, funciona completamente para B2B também. O B2B está completamente traçado aqui também, porque são pessoas que tomam decisão do B2B também. Mas são mais racionais. Também, sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, entram outras emoções que não entram no B2C. Tá? Então, eu entendo que dá para a gente trabalhar isso sim, né? O que acontece aí nesse exemplo que você deu é que muitas vezes o marketing de uma indústria ele vai focar no consumidor final, né? E pode até fazer comunicações mais bonitinhas ali, né? Mais emocionais. E aí ele abandona um pouco o vendedor e abandona um pouco o trade. Esses são até pontos que eu estou colocando ali para frente, né? Então, tá errado.
O vendedor, muitas vezes ele pode chegar falando de uma característica de produto, mas ele pode ter micromomentos, tá? Então, ele pode chegar com uma oferta e ele pode falar, olha, essa oferta aqui, ó, nesse patamar de desconto, ou com esse composto de produto aqui que vai deixar sua vitrine mais legal, ou que eu vou conseguir te ajudar a atrair mais cliente para sua loja, só eu estou fazendo. Ou eu estou fazendo porque o nosso papel não é somente levar produto para sua loja, te empurrar produto para você vender, não. Meu papel é fazer você ter lucro. Meu papel é fazer o cliente querer vir na sua loja, né? Então, essas pequenas falas que a gente não coloca na boca do vendedor, né, elas poderiam ir formando uma mensagem na cabeça desse trade, do comprador, da vendedora, do dono da loja. Então, o que eu vou falar? O que é o micromomento que eu vou falar, né, para o dono da loja, para o comprador e para o vendedor? Tá? Então, a gente não prepara o nosso vendedor, a gente, de forma geral, tá? Né, não precisa magoar, não quero magoar ninguém, tá? De forma geral, a gente não prepara os nossos vendedores, a gente fica na mão do bom vendedor. O bom vendedor que ele saca isso, ele fala, opa, né, então eu vou ter que ir construindo a minha postura. Por isso que vendedor não gosta de erro de pedido, erro de nota fiscal, entendeu? Porque isso vai afetando essa imagem do vendedor. E, na verdade, claro, ninguém acha que tem que ter erro, mas ele não trabalha outros elementos para fortalecer a percepção como bom vendedor ou como apoio. Tá? Então, hoje eu vim aqui para fazer você vender mais. Eu não estou preocupado só em vender. Né? Então, e efetivamente fazer isso ser verdade. Né? Não adianta eu ter um discurso bonito de vendedor e não fazer nada para o meu cliente de fato, não trazer nada para ele. Né? E a empresa ela tem que se preparar. Então, num certo momento, eu vou ter que ajudar ela a melhorar o atendimento da vendedora de balcão dela, ou eu preparo o meu vendedor para fazer esse papel. Muitas vezes você tem um representante comercial, fica mais difícil ainda esse relacionamento, mas o seu representante vai na loja a cada 45 dias e você não fala mais com ele, né? E aí você vai querer colocar na boca do seu vendedor que a gente é próximo, que a gente é brother, que estamos junto. O dono da loja vai falar assim, peraí, mano, você vem aqui a cada 45 dias, você me oferece basicamente os mesmos produtos que você sempre me ofereceu, você repõe estoque, você não sabe quem é meu consumidor, você não treina minha vendedora, você vem falar que estamos junto, né? Me dá uma força para lançar um outro produto. Então, existe emoção sim no trade, existe emoção. Por exemplo, acabamos de fazer uma pesquisa uns 4 meses atrás para um cliente de São Paulo que vende nesse esquema também, e basicamente ele estava com baixa adesão de vendas em algumas regiões, porque o trade estava se sentindo abandonado. Você quase não vem aqui, você vem de vez em quando, e eu achei que era problema de preço, porque esse cliente ele tinha um produto caro, né? Então eu achava que era problema de preço. Não é, estava se sentindo abandonado. O que é abandonado? É característica? Não, é emoção. Né? Eu vou comprar de quem me ajuda, de quem está comigo, de quem eu posso contar, de quem eu vou pedir um desconto, entendeu? Isso, na verdade, não é papel só do representante comercial. As empresas passam para o representante comercial e falam, pronto, acabou. Né? O marketing fala, eu quero pintar papel bonito. Pintar papel bonito é para consumidor final, que eu vou fazer coisa emocional. Né? Emoção, filme emocional, post emocional, é uma coisa, tem que fazer. Mas o que eu estou dizendo é que a gente tem que perceber as emoções dos nossos consumidores, tá? E no trade tem muita, né? Então temos que usar sim no B2B também, tá? E aí vem para esse ponto aqui, né? Um dos problemas da comunicação é que ela não considera inteira a jornada do consumidor, ela considera pedaços da jornada do consumidor, que é justamente isso que a gente acabou de falar no item anterior, né? Eu como comunicação, eu quero fazer filme bonito, post bonito, campanha bonita, né? Mas eu não vou apoiar o meu vendedor. Aqui é papel do vendedor. O produto está super bonito, o folheto está, que coisa mais maravilhosa do mundo. Mas ele nem foi conversar, não acompanhou um vendedor, ele não conhece o comprador, né? Ele não apoia o discurso desse vendedor, ele não antecipa
a comunicação, a visita do consumidor do vendedor, né? Manda a comunicação antes do vendedor ir, para facilitar o discurso do vendedor, né? Então, muitas vezes o vendedor fica sozinho. Ah, toma um folheto, e ó, eu já estou te dando muito, hein? No maio era para te dar um folheto digital, hein? Né? Se vira, tá? Então, não é somente isso que a gente tem que olhar para o processo inteiro. Falando do vendedor aqui, mas a gente tem que apoiar, né? E muitas vezes, nesse exemplo aí de trade, né, de indústria que vende para trade, é muito comum a empresa, né, a indústria, ter problema de vendas e não conseguir identificar os porquês, porque ela não vai na loja, porque ela não acompanha de fato o representante, ela não conhece de fato a loja. Ah, mas a loja poderia comprar mais o quê? Ah, mais de tudo? Não, mas você tem produtos mais caros, mais elitizados, mais modernos. Será que ela aceita isso? De repente não aceita, né? Eu não conheço meu trade, eu não conheço o discurso que o meu vendedor faz, eu não conheço o que acontece na loja depois que o meu produto é positivado, é colocado dentro da loja. O vendedor conhece, não é que está abandonado, não, conhece, mas a comunicação não. E aí não traz esses valores, não traz essas necessidades para elementos de comunicação. Muitas vezes, se você entrar dentro de uma loja, acompanhar o vendedor, você vai sair com um monte de demanda de comunicação. Putz, vamos fazer um trabalho de incentivo somente para o vendedor de balcão. Vamos fazer um trabalho de fortalecimento de marca. Vamos fazer um trabalho de conteúdo somente com o vendedor de balcão. Vamos fazer um trabalho para preparar melhor o nosso vendedor. Tá? Esse lançamento, o vendedor poderia ter falado melhor. Para o próximo lançamento, eu vou trabalhar mais o meu vendedor, né? E sabendo, entendendo todas as limitações que tem uma operação de representante comercial, né? Mas a comunicação não depende só do vendedor, né? Do representante comercial. Você pode ir antes, você pode ir depois, né? Você pode trabalhar a comunicação em vários momentos ali, né? Acompanhando, tá? Então, começa a olhar esses vários momentos. Tem uma ex-cliente nossa, que também foi ex-aluna do MBA de vendas, né? Teve uma sacada excelente, né? Coisa de aluno, né? Coisa de aluno Fundas. Ela percebeu, ela vendia produtos para manutenção de usina, tá? E aí coisas consumíveis, então lixa, broca, coisa que vai desgastando e gera lixo, né? Gera resíduos até grandes, né? E que contaminam. Então, ela percebeu, ela vendia isso. Pô, meu papel é vender, pronto, acabou, né? Já estou fazendo já estou te entregando na hora, ó, e demito nota, hein? Ó, como eu sou diferenciada. Tem muitas empresas que falam isso, eu não erro o pedido, já tá bom demais, hein? Não reclame, hein? Eu já estou fazendo a minha parte. Não, você não está fazendo a sua parte, não. Tem que fazer sempre mais. E aí, essa ex-aluna nossa, ela mapeou a jornada do consumidor e percebeu que esse resíduo no pós-uso, esse descarte, era um problema grave para essas usinas e empresas. E ela começou por conta própria, depois alguns itens até tinham legislação que o fornecedor tinha que fazer a cadeia reversa, né? Mas naquele momento não, mas por conta própria ela criou esse serviço, tá? E comunicou isso, e virou uma empresa verde. Olha o selinho verde, que legal. Então, você quer ter um selinho na sua comunicação? Vai buscar, vai atrás, vai desenvolver uma estratégia. Você quer ter um apelo para o seu vendedor? Eu sou verde e eu tiro de você a obrigação de descarte, eu tiro de você X mil reais pela sua compra, dava até para fazer a conta. Olha, pela compra que você fez aqui, você vai gastar X mil reais de descarte, de aterro sanitário, de transporte. Eu estou te dando isso aqui. Você quer desconto? Eu tiro isso. O que é mais importante para você? Eu resolvo um problema operacional, tá? Então, perceba que a partir do entendimento, né, a partir da segmentação de mercado, você vai olhar melhor para os seus clientes e você vai entender melhor o que acontece com ele antes, durante e depois, tá? E aí você vai poder pensar coisas que você vai desenvolver. Isso aqui é uma aula de marketing também. Mas não adianta a comunicação aceitar as coisas todas e ficar aí só pintando papel e falando meu produto é lindo, meu produto é mais bonito, eu não sei porque ninguém compra, eu não sei porque eu não chamo atenção, tá? Então é importante que a comunicação se atente a esses pontos. Então, uma primeira etapa é a atração,
é trabalhar brand, né, a marca, é ensinar o consumidor sobre essa marca, sobre o seu produto, dependendo do mercado. Coca-Cola não precisa ensinar, tá? O produto da nossa aluna aí, de sábado passado, ela precisava ensinar, tá? Aqui é o grande foco. Todo mundo trabalha aqui, todo mundo quer captar cliente, fazer divulgação. As outras etapas da jornada, muitas vezes são esquecidas, normalmente são esquecidas, tá? Etapa de consideração, aqui normalmente entra o vendedor e aí o marketing e a comunicação se afasta, né? Negociar e comprar mais ainda é papel do vendedor. Parece que o cliente não precisa mais de apoio e parece que o vendedor vai dar conta de todas as necessidades do cliente. E não vai, né? E até porque o vendedor cansa. E não dá para o vendedor ficar o tempo todo cutucando o cliente. E a gente tem um monte de dúvida na hora que eu falo, quero comprar, vou considerar essas marcas. Putz, vou comprar. Na hora que você fala vou comprar, dependendo do produto, surgem diversas dúvidas, diversos medos. E a comunicação poderia apoiar o vendedor nesse momento, tá? Esse último quadradinho é mais raro ainda, pouquíssimas empresas fazem, que é considerar o momento de usar do produto, o momento de recompra e o momento de fidelizar, tá? Então, poucas empresas traçam estratégias para isso. Então, o grande foco está na atração e captação, que é natural, que as empresas precisam vender, muitas vezes elas não estão organizadas de uma forma que tem uma previsibilidade desse fluxo de captação e vendas, então existe sempre um desespero de vender, um medo de gastar com outras etapas e uma falta de cultura. Mas não é tão difícil não, e não é tão caro você olhar para essas outras etapas, principalmente apoiar o seu vendedor, principalmente apoiar aqui o pedaço de consideração e negociação e compra, tá? Pouco apoio ao vendedor, como a gente viu aí na pergunta do professor Paulo e até no exemplo da nossa aluna, tá? A gente não apoia o vendedor, a gente meio que joga o vendedor. Não atua no pós-venda, no pré da próxima compra, né? Nem no pós-venda, quanto mais no pré da próxima compra. A gente deveria falar, olha, com a quantidade de cliente que entrou esse mês, eu vou ter recompra daqui 6 meses de tantos mil reais. A gente deveria ter essa previsibilidade. E acaba não olhando para isso, tá? Nem fidelização, né? Nem relacionamento, nem fidelização. Não é tão difícil, né, fazer relacionamento e fidelização, tá? Aqui especificamente do vendedor, né, especificamente do pitch de vendas, então eu não vejo a comunicação entrando efetivamente no pitch de vendas, eu vejo muito pitch de venda baseado no produto, né? Então se você usar um pouco dessas dicas que eu dei e trabalhar o pitch de vendas, você pode trabalhar ele usando um pouco de emoção. É claro que a gente não vai ficar falando de emoção, isso não é filme dramático, mas a gente tem que usar emoções para a gente ir cutucando o coração desse cliente. Eu tenho que mostrar que eu conheço esse cliente, eu tenho que falar das dores, dos desejos, de como eu sou adequado para esse... Sempre que eu vou falar do meu produto num pitch de vendas, é sempre o quanto eu sou adequado, o quanto eu resolvo o seu problema, o quanto eu vou te trazer benefícios, tá? Sempre considera a ordem de foco do cliente, de necessidade do cliente e depois produto, tá? Então, muitas vezes a comunicação não participa, não traz esses subsídios, muitas vezes nem tem subsídio, muitas vezes a comunicação vai falar de produto e muito provavelmente o vendedor fala melhor, né, de produto do que algumas pessoas de marketing. Eu costumo falar que o pessoal de vendas, muitas vezes, é muito mais antenado com marketing, com o mercado, do que o pessoal de marketing, né? O pessoal de marketing tem que ficar atento aí para não perder emprego para os gestores de vendas, tá? Porque o vendedor está lá, ó, tá lá o tempo todo sentindo a pulsação do cliente. O vendedor que entender de marketing, ele começa a trabalhar melhor que muitas pessoas de marketing. Ou vai fazer o departamento de marketing voltar a ser operacional. O departamento de marketing, e principalmente comunicação, né? Não era marketing ainda. Ele surgiu dentro do departamento de vendas pintando papel. Faz um folheto, imprime um folheto, faz uma apresentação, né? Depois o marketing foi crescendo e percebendo as demandas estratégicas e conseguiu ter o lugar dele. Se o pessoal de vendas perceber e agir mais rápido,
é um perigo grande para quem trabalha em marketing. Tem que ficar atento para não ficar falando de pintar papel, não ficar só no nível operacional da comunicação, tá? Como eu falei, existem vários erros de forma, né, de comunicação que eu nem estou tratando aqui, né? Post carregado de texto e aí por diante, tá? Ricardo, posso fazer? Opa, vamos lá, tá ótimo. Ontem eu estava no evento e estava participando o executivo da Agrivale, né, que é o Everton Molina, e ele falou algo muito interessante, muito próximo do que você está relatando aí, dessa dificuldade do marketing de entender um pouco mais essa jornada completa, né? E ele disse que ele só virou, hoje ele é diretor de marketing da Agrivale, ele falou, só virei executivo depois que eu entendi que a área comercial não é minha adversária, sabe? Ele dizia que ele expunha, ele fazia as pesquisas, né, junto aos clientes, e expunha à área comercial os problemas que a área comercial derivava no campo, que ela ocasionava no campo, né? E isso fazia com que ele arranjasse inimigos, adversários, e não... Ele falou, eu ficaria como assistente ou como coordenador o resto da minha vida se eu não entendesse isso. Quando eu entendi que nós fazíamos parte do mesmo grupo, e eu comecei até a colocar isso em reuniões de forma diferente e trazendo o comercial para junto do marketing, foi quando eu consegui virar executivo, que eu consegui sentar na mesa de reuniões do board. Hoje eu viajo com o CEO, ele falou. Mas depois que eu entendi essa lógica, eu preciso estar dentro do processo deles, tá? É muito mais do que eles precisam estar dentro do meu processo por enquanto. Então, quer dizer, é algo que vai bem ao encontro aí do que você está relatando, tá? E aproveitando, eu queria falar do comentário da Priscila. Priscila fez o segundo comentário muito bom aqui. Ela diz assim, sinto que é muito mais fácil gerenciar essa jornada do cliente CRM no digital, no e-commerce, do que no mundo físico, né? No ponto físico, que ela diz que é o caso dela. Percebo que, de fato, há muito afastamento entre a indústria e logística, como você citou no ponto 6. Exatamente. No digital tem que trabalhar também, mas vai depender um pouco do seu canal. Mas mesmo o digital, ele tem interferências físicas, né? Vamos pensar um digital puro aí, um e-commerce, né? Ele tem interferências físicas, até de regra, né? Eu já tive grandes satisfações com e-commerce, com as regras que eles tiveram, eu fui reclamar ou eu fui enfrentar um problema, ele falou, não, tá tudo bem, né? Estou do seu lado. E também já tive problemas com regras de e-commerce, de falar, olha, o problema é seu, eu não estou nem aí, né? Então, é importante, independente dos canais, eu também estou falando um pouco de canal aqui nessa apresentação, né? Das mídias, propriamente, né? Nem estou falando, mas independente do canal, é importante a gente entender cada momento, né? Igual eu falei no slide anterior aqui, né? Entender cada etapa do consumidor, qual que é a dor dele, como que eu posso ajudar. E isso tem que vir para suas regras, tá? Isso tem que vir para suas regras. As regras têm que ser feitas pelo marketing, né? E tem que vir, isso tem que transparecer positivamente para o consumidor, tá? Professor, voltando ao seu comentário, né? Eu costumo dizer que não tem marca boa se não vendeu, né? Então, marca, vamos dizer que a ponta do marketing vai mais brilhante, né? Mais bonita, né? Que envolve emoção, que envolve as comunicações mais descoladas ali, né? Agora, não existe marca se seu produto não está vendendo. Não existe inovação se ninguém está comprando, tá? Se não aconteceu a venda, tá? É a mesma coisa com marca. E vendedor também. Então, quer dizer, o meu cara de marketing tem que ser vendedor. Ele tem que pôr o chapéu de vendedor, sim. Ele tem que ir para a rua com o vendedor, sim. Ele tem que saber vender, sim. Tá? Porque é outra dinâmica do que pintar papel. Tá? E o cara de vendas também. Eu costumo falar que vendedor, na hora que eu acompanho o vendedor, né, o vendedor vem falar para mim, vendi. Eu falo, é pouco. Você é vendedor, você tem que vender. Agora, você valorizou a minha marca? Você me diferenciou dos meus concorrentes? Você agregou valor no processo de alguma forma para mim? Nos micromomentos, tal, né? Você trouxe informação do lead? Como que eu cutuco o coraçãozinho desse lead aí que você falou? Em quantas palavras, quais foram as 3 palavras que você usou para perceber que ele tinha potencial
e predisposição para comprar. É isso que eu quero do meu vendedor, entendeu? O vendedor ele tem que ser, não é somente vendedor, ele é meu canal de marca, ele é meu canal de relacionamento, ele é meu canal de informação, eu tenho que trazer a informação desse cara para mim, né? Mas muitas vezes a gente fala, vendeu, pronto, acabou, tá bom. Não, ele é meu canal de vendas, ele é meu canal de comunicação, sim, tá? E muitas vezes o pessoal de marketing atrapalha a comunicação. O pessoal de marketing quer florear muito, o pessoal de marketing quer colocar muita emoção, né? E demais da conta, né? Pesa, cansa, o consumidor sente, né? Ele não é bobo, né? Não é todo momento que você tem que carregar de emoção, né? Então, muitas vezes o pessoal de marketing precisa tirar um pouco o pé. E muitas vezes o pessoal de vendas também. Muitas vezes ele só quer um folheto, só quer desconto, só quer que abaixe preço, né? E não discute essas variáveis que são importantes aí na comunicação. Então, efetivamente, essas duas áreas precisam se dar as mãos. Essa divergência e rixa acontece desde sempre, desde que eu estou no mercado eu vejo isso, tá? Tá tendendo a diminuir, mas é somente com esses conhecimentos que a gente vai perceber. Então, um cara de vendas de campo, ele pode me trazer uma informação de segmentação muito rica, ele pode me trazer uma informação de perfil para estruturar uma persona muito rica, tá? E muitas vezes a gente não vai para lá, a gente não vai visitar, a gente não vai para campo, a gente não vai, não faz o barriga no balcão. Tem que gastar sola, tem que ir, tem que olhar e tem que fazer pesquisa também, né? A gente vê pouco uso de pesquisa, mas tem que fazer pesquisa também, tá? Para ter esse conjunto aí de elementos para fortalecer a comunicação, tá? Tá vendo? Como as coisas, né? No bate-papo você vê que as coisas elas vão se somando, né? Então a gente vê muito isso mesmo no mercado, né? À toa que o professor Paulo falou isso, ele deve ver isso aí nas consultorias que ele faz, né? Então, muitas vezes o marketing não apoia o canal. Por quê? Porque ele fala, o meu negócio é fazer propaganda bonita, é fazer um site bonito, é fazer um Instagram de conteúdo, de estilo. É também, né? Não estou dizendo que uma coisa é mais ou menos importante. Na atração, lembra lá o quadradinho da atração? Eu preciso disso aí. Só que na hora que o cara está na loja, eu já não estou mais atraindo, eu estou lá na pegada de consideração e venda. Como que eu faço ser mais forte isso? São momentos. Você tem que trabalhar em todos os momentos. Não tem um mais bonito do que o outro. Fidelização é lá no final. Eu vou desconsiderar a fidelização? Não. Tem que trabalhar também. De repente você faz fidelização para as suas revendas, né? Eu já fiz projeto de relacionamento e fidelização para canal. Segmentamos o canal e cada canal tem um tratamento, uma comunicação, uma frequência de conversa, de contato diferente. Tá? Então, perceba que dá para você usar essas várias estratégias em vários momentos. Então, efetivamente, precisamos apoiar sim, precisamos apoiar o representante comercial. Ah, mas ele é terceirizado, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo. Beleza, não dá. Mas o que dá para fazer? Você está fazendo? Né? Então, tem que fazer. Tá? E aonde pode ajudar? Onde tem dor do seu cliente que não é sanada? Né? Qual detalha todo o processo de compra, de relacionamento, de contato do seu representante, de compra, de entrega, procura oportunidade, procura serviços para você agregar, tá? E aí você vai depender menos do seu representante ou não ficar somente preso ao discurso do seu representante, tá? Então faça essa busca, tá? E muitas vezes a gente não vê o departamento de comunicação nem de marketing com uma cabeça de cientista que deveria ter, né? O que é isso, né? Ele deveria testar coisas, ele deveria experimentar ideias novas e deveria tentar inovar na comunicação, na imagem, no discurso, às vezes pode até entrar um pouco no produto, propor posicionamentos, tá? Por que não? Porque muitas vezes a gente fica correndo para apagar incêndio, correndo atrás do rabo, as empresas não estruturam tão bem as suas operações, existe uma pressão de vendas muito grande, a comunicação precisa focar muito na captação e ela não tem tempo, não tem dinheiro e muitas vezes não tem conhecimento para tratar essas outras demandas, porque eu acredito que talvez seja mais o conhecimento, porque você acaba tendo oportunidades de encaixando outras ferramentas ao longo dessa
pressão de tem que vender, tem que captar, tem que vender, tem que captar, tem que vender, né? Então, muitas vezes a gente entra nesse circuito, né? Nesse burburinho e não consegue olhar para uma fidelização, não consegue olhar para um relacionamento, não consegue olhar para destacar um segmento de cliente, ou até para melhorar a sua comunicação, né? Analisar os seus clientes, analisar as suas personas, tabular o que você tem ali no seu ERP, no seu CRM, né? Ou às vezes planejar uma coleta de informação. Então, putz, eu não tenho nenhuma informação do meu cliente, né? Só transacional. Muitas vezes o transacional, produto que comprou, quando comprou, frequência que comprou, região que ele está, o que o vendedor falou para ele, muitas vezes isso já vai trazer algumas informações. Mas suponha que você não tem, você pode fazer um processo para enriquecer a sua base de dados. Tá? Então, isso também é muito usual, muito necessário, e você pode fazer isso. Ah, mas eu tenho pressa de vender. Putz, show de bola. Vamos fazer então uma promoção? Vamos. Então, para ele ganhar um desconto, ele tem que preencher alguma coisa, um cupom, um formulário online, landing page. Tem que preencher, mas eu quero vender, promoção, promoção. Show de bola. Posso colocar 2 perguntas no seu formulário? Pode, né? Posso fazer uma ação depois dessa ação promocional com mais alguma coisa para tentar tirar mais informação? Pode, então não tem custo nenhum. Eu não coloquei 2 ações, inserir perguntas no seu formulário, no seu cupom de promoção e depois fazer uma ação para enriquecer mais informações. Você já se cadastrou, participou da informação, você não ganhou, mas te dou mais alguma coisa se você me responder tal coisa. Você já vai ter ali, né, 2 mais 3, 4, você vai ter 6 perguntas respondidas de uma base ali que você pode começar a continuar essa qualificação, né? Então, a gente muitas vezes não, talvez pela essa pressão de vender e pela falta de conhecimento e de olhar para a comunicação de uma forma mais ampla, a gente peca em não usar estratégias baratas e gratuitas. Se o vendedor visita o ponto de venda, legal, seu representante, será que ele consegue fazer 3 perguntas? Não tem como eu mandar. Cria uma promoção com ele. Se ele trouxer 3 perguntas respondidas, validadas pela sua equipe, né? Para ele não mentir, você dá algum desconto, você dá um incremento na comissão dele, você dá uma camiseta, você dá não sei o que lá, não sei, tá? Então, quer dizer, coisas baratas que dá para você começar a movimentar e melhorar todo o seu processo, né? Fazer o seu processo ficar mais inteligente e você conseguir entender melhor o seu consumidor e conseguir, né, fazer coisas melhores, tá bom? Então, esses são os 10 pontos que eu vejo aí, né? Você vê que tem muita coisa que invade marketing, mas é normalmente que cai no colo da comunicação e muitas vezes a comunicação deixa rolar, né? E tanto o departamento de comunicação e marketing deixa rolar, quanto o gestor, o dono, ele pega a comunicação e olha e fica preocupado, a cor, a imagem, também é importante, é muito importante, né? Mas tem que analisar todos esses fatores antes disso que eu estou falando, tá? E aí você vai ter muito mais senso crítico para discutir por que essa imagem sim, por que essa imagem não, por que, né, por que essa cor, por que esse título, né? E aí a gente começa a discutir os elementos mais operacionais da comunicação, a forma da comunicação, o texto, a imagem, né, a mídia, com muito mais propriedade, com muito mais discernimento. E eu tenho quase certeza absoluta que ao fazer essa análise, você vai trabalhar com mais focos de comunicação, que ao segmentar você vai falar, putz, eu não tenho como eu falar de forma genérica com todo mundo. Tá? Claro, vai depender da sua ação, do seu contexto, mas ele vai te abrir oportunidades de deixar a sua comunicação melhor para públicos diferentes, tá bom? E, bom, era isso que eu queria falar para vocês, espero que tenha ajudado, espero que vocês carreguem um pouco desses pontos aí para planejar, para criticar as comunicações e para a gente trabalhar melhor, tá bom? Tem mais alguma dúvida aí, professor? Parece que tem umas no chat. No chat não. Pessoal, tem algum comentário, alguma dúvida para a gente formular ao Ricardo Rossetto? Vamos ver, tem um delay entre escrever e aparecer aqui no chat, né?
Mas, de maneira geral, acho que serviu também para a área de marketing sua palestra, né? Quer dizer, você falou da comunicação, mas acho que tem aí uma derivação para marketing muito forte, né? Mostrando como essa área precisa realmente sair um pouco mais do papel de planejamento, né, de previsão da demanda e entrar mais dentro ali do processo realmente de vendas, contato com o cliente, e a comunicação acaba sendo uma derivada disso, né? Se você tem pouco contato com o cliente, conhece ele só através de dados, a comunicação é diferente quando você vai para o campo, se auxilia com os vendedores. Exatamente. E na hora que a gestão define uma comunicação, e parece que eles ficam meio cegos. Ah, vamos participar de um evento. Ah, vamos fazer o folder. E aí parece que todos esses 10 pontos, eles somem da vista tanto do gestor quanto da pessoa de marketing, né? E esse é o grande problema que eu vejo, assim. Por isso que eu não quis trabalhar esses erros de comunicação na forma da comunicação, e sim nessas questões que antecedem e estruturam a comunicação. Porque eu realmente vejo isso na prática. Na hora que, vamos discutir a forma do folheto. Não, mas não é folheto. Não é para esse público. O público não está retratado, não tem valor. Vamos desenvolver um valor. Vamos lançar aqui uma novidade, não sei o que lá. Mas essa novidade não atrai ninguém. Não é boa. Devolve para o cara de marketing. Devolve para o cara de desenvolvimento de produto. Ou pelo menos mostra que não vai dar o resultado esperado, né? Reforça a sua comunicação, né? Já que não vamos melhorar o produto, deixa eu tentar melhorar a comunicação, né? Com algum atrativo a mais nessa comunicação, porque o produto já não vai melhorar. Então, quer dizer, por que eu fiz esses 10 pontos? Porque eu vejo uma aceitação muito rápida no momento que é definido que vai ser folheto, que vai ser post, que vai ser evento, e aí todo mundo aceita e não tem essa discussão, tanto a nível de gestor, como pessoas de marketing, comunicação, vendedor. Então, eu faço esse apelo para que haja essa reflexão, esse questionamento para ter mais efetividade. Isso tudo é para que a gente consiga vender mais e vender melhor, né? Atraindo, sendo desejado, sendo bem visto. Então, o grande objetivo é esse, vender e vender bem. Sim, perfeito. E evento também, que você falou, né? Hoje se trabalha com a concepção que evento você não patrocina, né? Você tem que ser o protagonista do evento. Porque muitas vezes a distribuição de uma água, né, ou algum tipo de ação que você faça dentro do evento fica mais na lembrança do que o seu patrocínio, né? Quer dizer, de novo, nisso que você está falando, a comunicação tem que deixar de olhar o que ela faz como produto e olhar como relacionamento, né? Ela precisa estar muito próximo desse público aí. Aqui tem alguns comentários, Ricardo. Comentário do João Júnior, ele fala: parabéns pela palestra, sou executivo de vendas e você descreveu com muita fidelidade a relação de marketing e vendas. Tá? O Lorival fala: excelente palestra. A Priscila Amaral: achei os pontos muito importantes para reflexão, me identifiquei muito com vários deles. Excelente, professor. Que bom. Acho que atingiu bem a ideia do que você tinha aí como esses 10 pontos, né, Ricardo? Legal, bacana. E fora isso, pessoal, vai reparando nas formas, né? Não fez parte dos nossos itens aqui, talvez eu tenha frustrado alguns, né? Falei um pouco de pitch aí, mas vai pensando na forma. Tudo que você vir de comunicação, se questiona, quem que é esse público? Será que por que ele compra? Por que ele não compra? Eu faço essa reflexão desde a faculdade e eu acho ela boa, né? Qual que é a dor dele, né? Qual que é a dor desse público? Faz essa reflexão. É o momento certo? É a mídia certa? Eu tenho que estar com pressão, né? Muitas vezes o vendedor quer pressionar, né? Às vezes não é o momento de pressionar, às vezes é o momento de catequizar, trabalhar um pouco mais a marca. Depois eu entro com a pressão, tá? Então pensa nisso, começa a vir todos os seus momentos que você se depara com qualquer tipo de comunicação na internet, impressa, em qualquer coisa, faça essa reflexão. Porque aí na hora que você for participar de uma reunião, você já está mais escolado, você está mais perceptivo a essas coisas. Tá bom? Perfeito. Bem, não havendo mais comentários ou dúvidas, eu agradeço imensamente a participação do professor Ricardo Rosseto, que nos trouxe uma discussão
que para o marketing é importantíssimo, acho que está aí nas discussões nas empresas, na academia, e quanto mais a gente aprender sobre isso, melhor fica a nossa performance aí como profissionais de marketing, né? Agradeço, professor, em nome aí do professor Dirceu, professora Janaína, coordenadores do curso do MBA Marketing presencial, né? E espero contar aí com a sua presença em outros eventos, né, para que a gente possa aí ter cada vez mais essa construção de conhecimento. Deixo aí aberto o áudio para a sua despedida e depois disso eu peço ao Luiz, que está no suporte da Fundace, que encerre a live. Agradeço também a todos que estiveram aqui presentes, tá? E o Ricardo colocou na apresentação dele, acho que o e-mail, né, o LinkedIn, e aí quem quiser entrar em contato com ele, fique bem à vontade, tá? Ele está retornando ali, onde aparece o contato dele. Está aí, tá? Ricardo. Pessoal, parabéns aí, obrigado, professor. Agradeço também a professora Janaína, professor Dirceu, pelo convite aí. Tá? E, pessoal, parabéns aí por vocês estarem aí depois do trabalho assistindo. Isso denota aí um modelo mental de melhoria. Esse modelo mental vocês vão levar para tudo, então vocês estão de parabéns. E a gente está à disposição de vocês aí. A gente torce para que vocês cresçam na carreira com consistência, né? Fazendo as coisas certas, fazendo bem, ajudando as empresas a evoluir. Então, parabéns aí, muito obrigado aí pela participação. Boa noite aí para todo mundo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ricardo. Até mais.